João capítulo 3, o versículo 6. Nós vamos ler somente o versículo 6, porque na primeira live nós lemos todo o capítulo, a boa parte do capítulo, até o versículo 8, né? Na primeira live, nós demos ênfase a alguns versículos para nós compreender melhor sobre o assunto que Jesus está tratando aqui para nós, tá? E eu falei na primeira live que na segunda live nós ia tratar do texto divisor de águas, ou seja, o texto central para o entendimento pelo qual é necessário nascer de novo. Para mim entender biblicamente por que a Bíblia diz que eu tenho que nascer de novo, eu preciso entender o versículo 6 do capítulo 3 do Evangelho de João. Amém? Está escrito assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. ênfase em algumas palavras dentro desse versículo. Olha só, inicialmente ele diz, nascido da carne é carne. Nascido do Espírito com letra maiúscula, olha aí na sua Bíblia, ou no seu aplicativo no celular. É Espírito, Espírito com letra minúscula. Então nós vamos entender isso daqui. E nós devemos fazer uma pergunta para nós, que está no versículo 7, a parte final. Necessário vos é nascer de novo. A pergunta é, por que todo ser humano precisa nascer de novo? Por qual razão? Eu só vou entrar no reino se eu nascer de novo. Ou seja, eu só vou ser salvo. Vou viver a eternidade com Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos os anjos, com todos os salvos para todo sempre. Esse é o plano original de Deus. Se eu nascer de novo. Se eu não nascer, eu não posso entrar nesse reino. A pergunta é, por que é necessário? Amém? Para a gente entender isso aqui, primeira coisa, Jesus está falando de dois nascimentos. O primeiro nascimento, o que é nascido da carne, é carne. Eu vou usar uma versão aqui mais simples, que é a linguagem de hoje. Olha como está escrito na linguagem de hoje. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito, Espírito com letra maiúscula, é um ser de natureza espiritual. Entende? Então, nessa versão aqui, é mais simples de entender. O texto está falando de dois tipos de pessoas. Está falando do ser humano, da sua condição atual, por causa da queda no pecado no Éden, e do plano divino de restaurar novamente a humanidade ao que era antes. É o plano original de Deus. Agora vamos para Gênesis, para nós tratar desse assunto com mais profundidade. Eu preciso entender sobre a imagem e semelhança de Deus. No sexto dia da criação, Gênesis capítulo 2, o versículo 5, a parte final do verso eu vou pegar só. Deus já está no sexto dia da criação. Então no sexto dia o homem é criado. Olha só, Gênesis 2, verso 5. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Parte final é o texto, é a parte que eu quero pegar aqui. E não havia homem para lavrar a terra. Ou seja, Deus já está no sexto dia da criação, mas ainda Deus não tinha criado o homem. Não havia homem para cuidar de tudo aquilo que Deus estava criando. Que é tudo que existe hoje, que você consegue ver com seus olhos físicos. Ok? Mas antes da gente continuar, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero apresentar nas tuas mãos a vida do meu amado Vanderlei Souza, a vida, meu Deus, do Paulinho, Senhor Barros, e todos aqueles que estão assistindo esta live, aqueles que vão assistir depois. Nós vamos dar continuidade a esse tema, meu Deus, a regeneração, o plano inicial de Deus,
para a tua glória, Senhor. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha jogar por terra agora todo embaraço, toda confusão na mente, e que teu Espírito venha ter liberdade para trabalhar na nossa vida de uma maneira sobrenatural. Ser conosco. Usa os meus lábios com poder e autoridade para falar da gloriosa palavra, a palavra de vida eterna, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, no sexto dia, Deus não criou o homem ainda. Deus já criou todas as coisas, mas ainda não tem ninguém para cuidar daquilo que Deus criou. Então, olha o que Deus fala em Gênesis capítulo 1, o versículo 26. Ele diz assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O homem é a coroa da criação, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, para mim entender o capítulo 3 do Evangelho de João, já no Novo Testamento, o versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, ou seja, a necessidade de regeneração, a necessidade de nascer do alto, de nascer do Espírito. Eu preciso entender o que aconteceu com o ser humano. E para mim entender isso, eu preciso vir para Gênesis, a criação de Deus, de todas as coisas, inclusive da coroa da criação, que é o ser humano. Então não tem homem para cuidar de tudo que Deus criou. Então Deus não, vamos criar o homem. Então ele diz, façamos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo aqui na criação do homem. Por isso que está escrito, e disse Deus, façamos, e não está escrito assim, eu faço, ou eu vou fazer. Não, Deus não falou eu vou fazer, ou eu faço. Deus disse, façamos, no plural. Façamos, porque no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, o Espírito Santo está pairando sobre a escuridão. No versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis, Deus disse, haja luz e houve luz. Essa luz não é a luz do sol. O sol só foi criado no quarto dia. Essa luz é a manifestação da palavra, é a pessoa de Jesus Cristo. Então, a Trindade em ação aqui na criação. O Pai criou, o Filho criou, o Espírito Santo de Deus também é criador. Por isso ele diz, façamos e não eu faço. Uma pessoa, façamos mais de uma pessoa. Deus é composto pela Trindade. Sempre existiu Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade. Antes que existisse todas as coisas, o Pai e o Filho sempre teve presente em comunhão perfeita, em plena harmonia. Amém? Então, façamos. Quando Deus planeja, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus faz o homem, Deus está planejando fazer o homem com um propósito. Olha só, capítulo 1, versículo 26, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Para quê que Deus vai fazer? Olha só. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a terra. Então Deus que está criando o homem à sua imagem, nós vamos entender o que é a imagem e semelhança de Deus no homem, para governar. Domine, governo. Quem domina é porque é governo. Ele está governando. Tipo um presidente nos seus países. Ele governa o seu país. Cada país hoje tem seus presidentes. Ele governa. Ele é a autoridade máxima sobre o seu país. Então o homem foi colocado nele essa autoridade do seu Criador, na sua criatura, para governar sobre a criação de Deus. Governe, domine. Amém? No capítulo 2, vem a formação do homem, versículo 5. Vamos ler. Capítulo 2, versículo 7, perdão. Deus cria o homem, e formou o seu Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Depois que isso acontece, Deus cria agora o jardim do Éden. Depois que Deus forma Adão, o primeiro homem, lembrando que Adão não é o primeiro homem, ele é a matriz, ele é a coroa da criação. Ele já foi criado na sua fase adulta. Ele não foi criado como uma criança, ele não nasceu de outra pessoa, porque ele é o primeiro homem na Terra. É importante eu dar ênfase a isso, porque para que você vai entender melhor essa mensagem lá na frente. Ele é o primeiro homem, foi criado adulto,
Amém? Porque logo em seguida não se sabe quantos anos, porque a Bíblia não dá detalhes sobre o tempo de quantos anos de Adão e Eva levou para Deus trazer à existência Eva através de Adão. Mas depois Deus vai criar a Eva. Então ele forma o primeiro casal de seres humanos na face da terra. Eu preciso entender isso para me compreender a mensagem de regeneração mais na frente melhor. Então no versículo 8... E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que formava. Tá? No versículo 9, o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então no versículo 15 é o que Deus faz. No versículo 15, e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Presta atenção a essas duas palavras. Deus, depois que cria Adão no Gênesis capítulo 2, versículo 7, no versículo 8, versículo 9, ele cria o jardim do Éden. O Éden é uma geografia, é um lugar, e ali naquele lugar, que é o Éden, Deus cria um jardim específico, e ali coloca Adão. E Deus coloca Adão ali para quê? Versículo 15, vou ler novamente. Tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Não somente lavrar, em outras traduções da Bíblia, versões da Bíblia, está agricultor, ou seja, para trabalhar. O homem foi criado para trabalhar. Desde a eternidade, do plano eterno, ou seja, onde não havia pecado ainda, Deus criou o homem para cuidar e zelar daquilo que ele tinha feito e colocou na responsabilidade do homem, ou seja, deu autoridade de governo. Assim como Deus governa sobre todas as coisas, Deus coloca autoridade de governo sobre o homem. Amém? Então, olha só o que acontece. Depois disso, Deus no capítulo 18, no capítulo 2, versículo 18, está escrito assim: E disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjuntora para que esteja diante dele. O versículo 21 segue dizendo assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne no seu lugar. Verso 22, e da costela que o Senhor Deus tomou, do homem formou a mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora osso do meu osso, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, ou seja, mulher em outras versões. Porquanto do varão foi tomado. Verso 24, portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Verso 25, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Depois de um tempo de Deus se relacionar com Adão, depois de Deus trazer todos os animais para Adão, Deus falava com Adão face a face, como a gente está conversando aqui nós. Inclusive toda a criação dos animais, Deus pegou todos esses animais e levou para Adão. Então imagina o tempo que isso levou. Tantos animais que Deus criou. Então cada um deles, cada nome de animais que existe hoje, isso vem da origem de Adão. Foi Adão que colocou os nomes de todos os animais. Deus pegava os animais, diz a Bíblia aqui em Gênesis, e levava para ele. E ele escolhia o nome e colocava, nomeava aqueles animais com determinados nomes. Então, os nomes que existem na natureza dos animais hoje, foi Adão que colocou. Então imagina um relacionamento. Imagina o cotidiano como que era, Deus ali conversando com ele. Ó, Adão, pega esse animal aqui, que nome você vai colocar? Eu estou trazendo aqui uma... não está escrito exatamente isso, mas nós podemos entender isso. Porque se Deus está levando os animais para ele colocar o nome, eu imagino Deus falando, ó, Adão, que nome você vai colocar nesse? E esse aqui, Adão, que nome você vai colocar nesse daqui? E Adão foi colocando os nomes. Então, imagina a comunhão, o relacionamento que Deus tinha com o homem na eternidade. O que é na eternidade? O plano eterno. Nesse planeta, quando era perfeito.